Hello guys, tudo bom com vocês? Meu nome é Andressa, mas vocês podem me chamar de Andy porque a partir de agora a gente vai ser íntimo. Hoje eu sou dona de uma escola de idiomas online que tem vários idiomas: inglês, espanhol, coreano, japonês, alemão, tudo que vocês imaginarem. A minha escola vai fazer 1 ano agora em janeiro e eu já consegui faturar bastante com ela. Então eu vim aqui passar para vocês alguns conhecimentos que algumas pessoas me perguntam e também aproveitar para ajudar você que sabe ensinar qualquer idioma. Esse canal ele não vai ser apenas sobre inglês, ele vai ser sobre qualquer idioma, como qualquer professor que saiba qualquer idioma consiga montar uma rede boa de aulas para conseguir conquistar a sua independência financeira e ser um professor que ganha bem. Quem não quer isso? Eu comecei minha jornada como professora de idioma, no caso o idioma que eu ensino é inglês, lá em 2017, quando eu nem estava pensando que eu seria uma professora. Eu imaginei que eu iria fazer uma faculdade de medicina veterinária, que era o que eu estava estudando para fazer, até que eu me apaixonei por dar aula. Então eu comecei a dar uma aula aqui, dar uma aula ali, eu percebi que isso dava dinheiro. Então eu investi muito forte até chegar um momento em que eu tivesse que chamar mais pessoas para me ajudar a dar aulas de inglês e dar conta de todos os alunos que eu tinha. E a partir daí eu pensei, posso ir um pouquinho longe, posso ir um pouquinho a mais. E criei a Easy Peasy. Então eu vim mostrar pra vocês tudo que eu aprendi durante todo esse processo como professora e como empreendedora, para que você, assim como eu, possa fazer uma renda extra e até uma renda principal muito bem feita. Esse nosso primeiro vídeo aqui, ele vai dar abertura a uma saga, que é a saga do básico. Então a gente vai ver a saga do básico 1, básico 2, básico 3. Então eu vou deixar com vocês o link que dá acesso a vocês comprarem o PDF com toda a lista de tudo que eu vi que dá certo ensinar pra uma pessoa, em qual ordem dá certo ensinar pra uma pessoa, porque às vezes a gente vê tanta coisa na internet, a gente quer aprender tanta coisa, e o aluno quer aprender tanta coisa, que a gente fica meio perdido, a gente não tem um planejamento de aula, e isso de imediato não é tão ruim, mas quando você vai pegando mais alunos, quando você vai tendo alunos com mais tempo de aula, então você vai percebendo que você precisa realmente se organizar melhor, que você não lembra qual aula você deu para o seu aluno, qual você não deu, e isso é muito ruim, e isso pode sim sujar o seu nome. E fazer aí com que seu aluno ele venha sair da escola, venha parar de ter aulas particulares com você, e não é isso que a gente quer. Então hoje eu vim apresentar para vocês a aula 1, o episódio 1 da saga do básico 1, que é a aula de ABC e vocabulário. Eu tô olhando pra baixo porque é a minha primeira vez gravando e eu tenho uma colinha que eu não vou mentir pra vocês porque eu não quero deixar nada passar. Eu quero que vocês tenham as mesmas chances que eu tive, que vocês entendam todas as coisas que eu aprendi pra chegar até aqui. Então, a aula 1, episódio 1 da saga do básico é ABC e vocabulário. Que coisa fácil. Mas muitos professores não começam por aqui. Muitos professores começam pelo verbo to be. Eu sei que muitos professores, até você que pode estar vendo, começam pelo verbo to be em relação ao inglês, né? Mas lembrando que pode ser qualquer idioma. Eu sei que vocês começam muito por verbos às vezes. Só que isso pode dar uma atrapalhada se o aluno ele não souber o som que cada letra faz. Então, quando você ensina ABC pra alguém, o abecedário de fato, tipo A, B, C, ou sei lá, se você ensina japonês, por exemplo, ensina um hiragana, vai separando por parte, porque eu sei que hiragana tem muita coisa, mas vai separando por parte, sabe? Vai fazendo sílaba por sílaba. Então, eu aconselho muito, com tudo que eu já vi, a começar pelo ABC. Começar pelo básico, realmente. Porque às vezes a gente pensa, mas ele já sabe isso. Só que tem muito aluno que não sabe. Então é muito bom que você comece por aí. Além de ser professora de inglês, eu também sou estudante de espanhol e de japonês. Então, quando você vai relacionar a línguas mais comuns, você pode realmente pegar o ABC de forma normal, sabe? Ensinar ali como se fala cada letrinha. Porque quando o seu aluno ele for falar um verbo, ele vai entender, por exemplo, que
E se pronuncia ai. Eu não sei como se pronuncia em outros idiomas, me desculpem. Me desculpem. Ainda não sou poliglota, tá? Mas você entendeu como faz. No caso do japonês ou de línguas asiáticas que são um pouco mais complexas, complicadas, eu tenho até isso aqui que foi da minha aula, da minha própria escola, não a arte, isso aqui deram na minha escola, que é você começar pelo a, e, o, u, depois faz o kakiko, keko, então você pode fazer dessa forma. É muito interessante que após essa aula de ABC, você possa realmente praticar isso com seu aluno. Você faz talvez um ditado, talvez você peça para ela soletrar 5 coisas que tem perto dela. Vamos supor, soletra tesoura pra mim, soletra garrafa, soletra computador. Claro, no idioma definido, com as letras que vocês acabaram de aprender. Porque além de vocês aprenderem, quando ela começa a associar que ela pode soletrar coisas que tá ao redor dela, isso torna muito mais fácil, você abrange muito conhecimento na cabeça do seu aluno. Então é um ótimo caminho começar com o ABC, que é algo tão simples que quase todo mundo... Deixa eu passar. Na minha escola, logo depois dessa aula de ABC com soletração, às vezes até na mesma aula, porque é uma aula curta, então às vezes até na mesma aula, a gente começa ali um vocabulário do ABC. Então, eu pego a letra do alfabeto, letter A, por exemplo. Vou falar em inglês porque eu dou aula de inglês, mas lembrando que você pode fazer para todos os idiomas. Exemplo, letter A. Então você coloca lá A for apple, A for airplane, A for actor, A for after. Então você pode fazer esse tipo de coisa, tá? E é muito bom, porque o aluno ele vai começar a expandir o vocabulário. E é exatamente o que os alunos buscam. Quando eles buscam aprender um novo idioma, eles querem sair da primeira aula já falando alguma coisa. E eu sei que pra gente, professor, isso é um pouco maluco, porque a gente sabe que leva um tempo determinado, que tem uma regra, e que ninguém vai sair falando inglês perfeitamente, falando francês perfeitamente no primeiro dia. Mas o aluno, ele gosta de sentir que ele aprendeu. Ele gosta de sentir que ele vai conseguir pegar aquele idioma. Porque, afinal de contas, ele foi pra primeira aula e ele já sabe falar coisas. Então, é uma ótima opção fazer isso. Pra quem vai comprar o link ou o meu e-book do básico, que também vai estar para venda, vocês vão ter acesso do e-book, a galera do e-book vai ter acesso a todo o meu material. Então, tem essa primeira aula lá, onde para cada letra do alfabeto eu coloquei 3 vocabulários diferentes. Então, eu vou voltar nisso aqui no final do vídeo para ensinar vocês como ter essa mesma aula de vocabulário de alfabeto com alguém do nível avançado ou do intermediário. Como assim? Avançado ou intermediário aprendendo o alfabeto? Vocês vão ver só, fiquem até o final do vídeo. Então você terminou essa sua primeira aula do nível básico, com aquela primeira aula, aquela primeira experiência daquela pessoa, o que você faz para cativar esse aluno, o que você faz para ele entender que ali é um bom lugar para ele aprender. Eu costumo, geralmente, na minha escola e com as minhas aulas particulares, porque eu também ainda dou aula, não consigo largar, é muito bom dar aula, gente, vocês não têm noção. É muito bom você explicar algo e ver que aquela pessoa tá entendendo, que você tá mudando a vida daquela pessoa e que ela vai conseguir uma vaga num trabalho melhor, uma viagem, uma experiência boa na vida, só porque você está ajudando ela. Então, no meu pós-primeiro aula, o que eu faço geralmente é mandar pro aluno uma listinha com umas 15 palavras, talvez, acho que tá bom. Você vai definir aí pra você o que é bom, mas eu geralmente mando 15 palavras pra eles soletrarem. Ou, às vezes, não sei, 7 palavras pra eles soletrarem, porque pode ser uma pra cada dia da semana. Vocês que sabem. A rotina vai ser de vocês. O tanto de trabalho vai ser de vocês. Eu geralmente boto de 15 a 14 porque eu gosto que os meus alunos soletrem no mínimo 2 por dia após essa primeira aula. Não pra sempre, apenas realmente nessa primeira semana, tá? Então eles chegam lá pra mim, mandam pra mim, por exemplo, bottle, que seria garrafa, bottle se soletra B-O-T-T-L-E. E por aí vai. Isso vai ser maravilhoso pro seu aluno, porque todos os dias ele vai estar praticando com você. E eles vão sentir que eles têm esse apoio da sua parte. Isso é muito bom. Isso cativa muitos alunos. E em relação a outra coisa que eu tinha falado pra vocês,
Como usar esta mesma aula para um aluno de nível intermediário ou avançado? Tem como? Com certeza tem, porque aqui a gente reusa tudo. Mas o que geralmente eu faço com os meus alunos de nível intermediário e avançado? Eu faço muito isso quando eu quero medir o nível em que eles realmente estão. Vamos supor que a mesma aula que eu usei para o básico como primeira aula, eu posso usar como uma primeira aula para um nível intermediário ou avançado, para saber como que ele tá naquele idioma, como que ele pensa naquele idioma, como que a cabeça dele funciona quando ele tá sobre a obrigação de falar. Então, adiantando muito aqui os assuntos, porque o cronograma de intermediário e avançado vai ser só lá pra frente, porque a gente vai ter que terminar o básico. Mas uma primeira boa aula para qualquer nível. Essa é uma primeira boa aula para qualquer nível. Pro básico a gente acabou de descobrir como a gente pode fazer. E pro intermediário ou avançado, a gente pode fazer o seguinte, que é algo que eu faço muito. Eu peço para o meu aluno escrever uma frase usando as 3 palavras que tá na letra A. Exemplo, se eu tenho letter C com cake, carrot e cash, por exemplo, eu quero que o meu aluno use as 3 palavras para montar uma frase, que geralmente sai mais ou menos assim: I don't have cash to buy a carrot cake. O que é maravilhoso. Então, só com isso, só com essa atividade, eu vou estar percebendo aí como meu aluno pensa em inglês, como ele constrói as frases, se ele usa artigos ou não, se ele consegue colocar todas as palavras no tempo verbal correto, se ele sabe as preposições. Então, essa é uma primeira aula perfeita para uma aula tanto de básico, claro, mais quietinho, e de intermediário e avançado, construindo frases. Então, essa foi a primeira videoaula para você que quer aí ser um professor que ganha bem. Esse nosso primeiro contato aqui, ele realmente foi pra a gente conseguir entender como que vai ser a partir de agora, tá? Eu já liberei tanto o meu e-book digital quanto a minha lista de assuntos para falar no básico pra vocês. O valor tá bem baratinho, muito baratinho, porque eu estou iniciando agora no YouTube. Então, por mais que tenha dado muito trabalho pra fazer, por mais que eu esteja fazendo ele desde 2017, vai ter um valor baratinho. Logo mais então, eu volto aí com o episódio 2 da saga do básico 1. Vejo vocês lá. E se você gostar desse vídeo, por favor, deixa seu like aí pra mim, vai me ajudar muito no começo. E se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau!